Saudações a todos. Bem-vindos ao Blockbuster. E hoje a gente vai comentar sobre a série Jovem Sherlock. A primeira temporada dessa série nova do Prime Video, que é co-criada, dirigida com alguns episódios pelo cineasta Guy Ritchie, de Magnatas do Crime, que dirigiu os próprios filmes do Sherlock, estrelado por Robert Downey Jr. A série acompanha o famoso detetive Sherlock Holmes sob uma perspectiva diferente, com ele mais jovem e em processo ali de formação da sua carreira, acompanhado por sua família e amigos que ele faz no caminho. Vem descobrir o que a gente achou da série. Meu nome é Sherlock Holmes. Sempre preferi pensar do que brigar. Bom, como eu adiantei na introdução, é uma série que busca uma perspectiva nova. E todas as outras adaptações, versões do Sherlock Holmes que a gente tem tido recentemente, sempre buscam um olhar diferente para ele. Então a gente tem aí a série Sherlock, mas também a série Elementary, que colocam esse personagem no mundo atual, no mundo moderno, sendo que ele originalmente é lá dos anos 1800, século XIX. Também tivemos Enola Holmes, as produções que são focadas ali na sua irmã, mas ele aparece também. Inclusive ele é interpretado pelo Henry Cavill, um assíduo frequentador dos filmes do Guy Ritchie. É verdade, né? E agora a gente tem aqui, uma versão mais jovem do personagem, onde ele tá ali se descobrindo, se conhecendo como detetive, resolvendo seus primeiros mistérios. E isso tá muito forte no tom da série, que é mais leve, tem um pouco mais de comédia, apesar de ser muito inteligente. O protagonista, ele se mostra muito esperto, muito atento e muito estudioso, mesmo com essa sua perspectiva jovem de ver o mundo. Ele se mostra também inocente em muitas horas. Então esse equilíbrio, do tom com essa juventude do personagem que a gente tanto conhece, é uma personalidade muito diferente para a série. Pois é, o tom que a série traz respeita o espírito do personagem, e isso é muito legal de ver. E também essa nova perspectiva do qual a gente tanto está comentando aqui traz novas nuances interessantes. Você vê ele ali jovem, inexperiente ainda. Então acompanhar esse processo de formação é muito legal. A série acerta demais nisso. E o personagem do Sherlock Holmes, ele só conhece o seu grande parceiro John Watson quando mais velho. Então a série ela precisa contornar isso e encontrar um novo personagem para ser o ajudante, para ser o contraponto do nosso protagonista. E ela faz uma escolha curiosa, justamente James Moriarty, que é o grande rival, o grande vilão do Sherlock Holmes. Eu até brinquei com o Daniel aqui antes de a gente começar a gravar, que o Moriarty está pro Sherlock como o Coringa está pro Batman, por exemplo. E vê-los aqui como amigos é não só muito interessante, como funcionou demais. Sherlock Holmes, James Moriarty. Desde o primeiro episódio a gente acompanha esses dois se conhecendo e desde lá a gente tem uma dinâmica muito rápida, muito sagaz de duas pessoas muito inteligentes, mas que começam de formato diferente de ver os acontecimentos, sabe? Mas isso vai criando uma amizade muito forte e a gente gosta muito de acompanhar esses dois, como você falou. É uma dinâmica que nos prende por maior parte da série, porque ela acaba sendo um dos elos mais intrigantes de todo o contexto da trama. E os dois personagens, eles são espelho um do outro, Assim como, inclusive, é falado aqui no início da série, quando o Sherlock tá lendo um livro, eu não lembro se era ele ou o Moriarty, mas um deles vira e fala: conhece ao teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. E é exatamente aqui o caso, eles são espelhos um do outro, ambos são muito inteligentes e todas as produções buscam trazer isso. Então, essa dinâmica deles ambos serem inteligentes traz uma sagacidade muito legal ali de ver que um pega uma dica, o outro pega outra, eles ficam ali se provocando. E justamente é diferente do Watson, que quando vem a aparecer o personagem do Dr. John Watson, ele vem como um contraponto porque, na verdade, ele não é tão inteligente assim. Então ele vem justamente para balancear essa super inteligência aí do Sherlock. Aqui não, é um embate direto entre essas duas coisas. E os atores, Hero Fine Stephen, que faz o jovem Sherlock, e Donald Finn, que faz o Moriarty, eles têm uma química, assim, perfeita. Eu acho que eles incorporaram os personagens muito bem. E essa dinâmica de sagacidade, de rapidez nos pensamentos entre os dois, dependia muito dos atores. E eu acho que eles conseguem fazer um belíssimo trabalho nesse aspecto, que era muito importante para nossa atenção na série. Ao mesmo tempo que é muito legal de acompanhar, essa relação também traz uma apreensão. Porque se a gente sabe que em algum momento eles vão se tornar rivais, a todo momento você fica ali no suspense, A cada movimento, principalmente vindo do Moriarty, você começa a suspeitar se ele vai se virar contra o Sherlock, se ele vai cometer uma traição. Então esse sentimento de tensão no ar que a série faz dá um gostinho ainda melhor para esses personagens e para essa história. Eu sinto que deveria agradecer você por ter me salvado de uma vida de puro tédio. É sempre um prazer. Sabemos como isto vai acabar. O roteiro até provoca uma possível virada ali no final, mas eles acabam subvertendo isso
deixando eles ainda amigos, apesar de ter uma suspeita leve ali. A gente vê que na segunda temporada, numa possível segunda temporada, essa dinâmica de amigos ainda vai continuar, pelo menos no começo desses novos episódios. E eu acho uma decisão tão acertada que quando eles vierem a se enfrentar lá no futuro, a gente vai sentir demais o peso desse confronto. Porque nós vimos aqui eles serem amigos, então eu acho que é muito acertado. Isso é verdade, tá? Eu tava pensando, velho, tipo, quando... Na própria série, tipo, no final, quando ele tá bem mais virado pra esse lado, eu ficava apreensivo de que ia acontecer alguma coisa, tá ligado? Porque eu gosto tanto deles juntos que eu fiquei preocupado. Os dois juntos nessa série é excelente. É muito bom, velho. O roteiro, ele escolheu pra essa série criar um grande mistério, mas ao mesmo tempo a gente acompanha, durante cada episódio, pequenas intrigas, pequenos mistérios que constroem e ajudam no andamento dessa trama maior. E eu acho isso um baita de um acerto, porque ao mesmo tempo que isso serve para construir o grande mistério, a gente conhece mais os personagens, a gente conhece outros personagens, e isso traz uma dinâmica ainda maior de suspense, de mistério que a gente gosta tanto de ver o Sherlock resolvendo. E isso mantém a série andando o tempo todo, porque se a gente está envolto em um grande mistério a ser resolvido, mas os episódios eles vão trazendo ali, eles vão dando pra gente, né, migalhas, digamos assim, pra gente poder se deleitar ao ver os mistérios sendo resolvidos. Isso funciona porque mantém o tempo todo ali em movimento. A gente sente que o tempo todo a gente está descobrindo coisas ao mesmo tempo que está entrando em novos mistérios. Então é bem funcional o que essa série faz aqui. Então essa primeira temporada, ela faz uma coisa que muitas produções deveriam aprender, que é cumprir a expectativa que elas mesmas criam. Então a série o tempo todo está colocando pistas que vão ser revisitadas lá na frente. E o tempo todo tá colocando mistérios que vão ser resolvidos, seja no final do mesmo episódio ou seja no final da temporada. Então aprendam produções de mistério. Você tem que plantar uma coisa e fazer com que a gente colha no final para dar essa sensação de satisfação. E nessa série ela é tão sagaz nesse ponto que a gente vê ela fazendo isso com personagens. A gente tem personagens que a gente é introduzido no primeiro episódio, mas que só vão voltar lá na frente com um twist, sabe? Você sabe do que eu tô falando, e isso é muito intrigante. Além desses aspectos de falas, de mistérios, a gente tem personagens que têm esse papel de aparecer, mas depois vir com uma recompensa lá na frente. Essa era a palavra. Você mandou bem demais. É isso, velho. Tipo, sim. E, tipo, recompensa, mano. Não, eu também não, porra. E, tipo assim, a recompensa, mano, porque tem muita série que, tipo, que é isso que falha, mano. Série que não te dá recompensa. Eu lembro de ver o PH falando sobre isso. Que a frustração em vários finais de série é isso, porque você passa tanto tempo... sensação com The Beauty. Pois é, você passa tanto da série, mas não tinha... E não te deu a recompensa. Tipo, você passa tanto tempo investido em uma produção ali, pra no final ela não te dar a recompensa. Isso é muito frustrante em séries, mano. Cara. E agora, falando dos personagens, a gente tem uma importância muito grande dos coadjuvantes aqui nessa série, né? Que vão além da dinâmica Sherlock e Moriarty. E a série não decepciona nem um pouco. Eu acho que cada um que aparece aqui, ele tem seu papel a cumprir na trama, seu papel a cumprir na evolução do protagonista, e a série não decepciona nem um pouco nisso. Pois é, como um fã de Sherlock Holmes, né, eu não sei se já deu pra perceber, uma das coisas que a gente mais anseia, né, então eu tô falando aí por todos os outros fãs, é ver justamente esse núcleo de personagens que circunda o Sherlock. Então você tem ali o irmão dele, Mycroft, você tem os pais, você tem o inspetor Lestrade, né, que aqui ainda é um policial, além de outros que ainda não apareceram aqui, mas podem vir a aparecer lá na frente, e a gente vai, né, quando eles aparecerem, a gente vai ter aquele momento, E reforça o que o Daniel disse, aqui eles funcionam muito bem, tanto para evolução do personagem, que inclusive tá jovem, então ele tá justamente mais suscetível a essa jornada de evolução, assim como seus papéis nos devidos mistérios. E como a gente falou na introdução, aqui a gente tem a direção de alguns episódios do Guy Ritchie, que é conhecido, né, por abordar em seus filmes muita ação, muito suspense e muita espionagem, né? Então aqui ele consegue muito imprimir essa dinâmica conhecida dele na própria série, com cenas de ação intensas, rápidas, com cortes velozes e muitas vezes utilizando bem câmeras lentas, sabe? Então eu acho que a gente ter um diretor experiente à frente da criação da série trouxe um ótimo aproveitamento também para os outros diretores dos outros episódios, sabe? Então eu acho que essa dinâmica de ação que a série pedia muito, né? Uma série de Sherlock tem essa ação de investigação também, acaba sendo um dos principais
pontos fortes dessa primeira temporada. Pois é, o Guy Ritchie é um diretor autoral, a gente pode dizer que ele tem sua marca, e ele trouxe ela pra cá. E também foi muito funcional ele já ter feito 2 filmes do Sherlock Holmes, né? Ele aprendeu muito com o personagem e pôde trazer isso aqui pra série também. Então foi muito acertado essa decisão. E como reforço também, o Daniel disse, os outros diretores que seguiram depois dele, né, nos episódios, conseguiram manter essa marca viva, e é uma marca muito legal. E só complementando essa parte, a gente tem cenas de luta muito bem coreografadas e uma trilha sonora muito dinâmica, né? Aquela trilha que às vezes soa engraçadinho por conta do tom da série, e isso começa desde a abertura, que tem uma música muito interessante. Pois é, sempre que uma série tiver uma boa abertura, a gente vai reforçar aqui, porque aberturas são o coração da série. E aqui tem uma abertura muito legal, cara, que estabelece perfeitamente o tom e de quebra ainda é muito maneira, né? Com uma musiquinha muito envolvente. Então, bom, o saldo final não poderia ser diferente. Que deleite foi essa série, que surpresa agradável, honra o personagem do Sherlock Holmes e propõe uma divertida jornada. Que pra mim também é isso, essa dinâmica do tom mais cômico, dele mais jovem, acaba nos proporcionando uma primeira temporada ótima, com os episódios, assim, que não tem uma montanha-russa, sabe, igual muitas séries. É uma série que nos envolve desde o primeiro episódio e nos intriga ainda mais no último episódio. E isso acabou me deixando muito ansioso pro que vem por aí, né? Eu espero que essa série seja renovada para a segunda temporada para nos proporcionar ainda mais momentos divertidos com o Sherlock, nessa visão diferente que a série deu para ele. Carisma e diversão seriam as palavras que eu escolheria para definir. Perfeito. É sempre um prazer. Então é isso, se você gostou do nosso review, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e também deixe seu comentário do que você achou da série, se você pretende assisti-la agora que você viu a nossa opinião. E aqui vai uma dica, se você não vai aguentar esperar a nova temporada, confira as outras produções do Sherlock Holmes, especialmente a série Sherlock, que eu recomendo demais. E siga a gente também nas outras redes sociais, como Instagram e TikTok, você encontra o link aqui embaixo. Então a gente se vê num próximo vídeo, até lá! Você tá ligado que esse aqui, o ator do pai dele, é irmão do Ralph Fiennes, Do Voldemort de Harry Potter? do Voldemort, e ambos são tios dele. Não sabia, velho. Todos da família Fiennes.